Na primeira reunião do ano, o Conselho Nacional do Ministério Público fez um balanço das atividades em 2009. Para os conselheiros, o saldo foi positivo, o que demonstra o compromisso do Ministério Público com a sociedade. Os números do relatório de atividades de 2009 mostram que o ano foi produtivo para o Conselho Nacional do Ministério Público. Com relação ao ano passado, houve um aumento de quase 33% no número de processos autuados no CNMP. Foram praticamente 1.500 novos processos, dos quais 1.107 foram concluídos pelo Conselho. Interceptação telefônica, o portal da transparência e a obrigatoriedade de inspeções periódicas nas unidades do Ministério Público em todo o país foram os principais temas tratados. Para o CNMP, o relatório reflete o compromisso do Ministério Público com a sociedade. Isso reflete a credibilidade que a população tem no Conselho Nacional do Ministério Público, que abriu as suas portas. O relatório completo está disponível no site do CNMP. Lá é possível encontrar outros detalhes sobre a atuação do Conselho no ano passado, como, por exemplo, a revisão das prisões provisórias e definitivas, as medidas de segurança e as internações de adolescentes. Na pauta dessa primeira sessão do ano, também está a proposta de criação de um boletim informativo, que deve ser enviado por e-mail aos servidores com informações sobre os processos julgados e as principais decisões do CNMP. A ideia é criar um canal de comunicação com os membros do Ministério Público de todo o país. Nas próximas sessões, o CNMP pretende discutir também alterações na regra dos grampos telefônicos. Em abril do ano passado, o Conselho já havia determinado que os procuradores e promotores devem informar todos os meses o número de escutas que estão sendo feitas e quantas pessoas estão sendo investigadas. Agora, o CNMP quer avaliar a necessidade de informar também o número de grampos iniciados e finalizados durante cada mês. O que se está procurando é fazer pequenos ajustes para facilitar a remessa de dados e para que esses dados sejam confiáveis e que políticas possam ser desenvolvidas pelos dados que são encaminhados por todas as unidades do Ministério Público Brasileiro. Está previsto pelo Código de Defesa do Consumidor, mas na prática não é cumprido. É o direito à informação sobre o nível de radiação de cada modelo de telefone celular. Em Minas Gerais, foi aberto um inquérito para apurar por que a informação não chega ao consumidor. Por onde olhamos, lá está ele. Cada vez mais, o celular faz parte de nossas vidas. Eu acho que você consegue tudo com o celular. Muitos se dizem até dependentes do aparelho. Não consigo passar um dia sem estar com o celular. Ele deixou de ser um supérfluo, né, para fazer parte, ser uma coisa mais essencial. E falar não é a única função dos celulares. Ouvir música, acessar a internet, tirar fotos, ver um vídeo. Os aparelhos se tornaram multifuncionais e a procura por esse objeto de desejo movimenta as lojas especializadas. O grande volume de vendas faz do país um dos maiores mercados mundiais do setor. Segundo a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, existem hoje cerca de 155 milhões de celulares ativos no Brasil. Em nenhum deles, o fabricante informa o nível de radiação emitido por celular, uma realidade que o Ministério Público Federal pretende mudar. De acordo com o MPF de Minas Gerais, apesar de ainda não existir consenso em relação aos possíveis danos à saúde provocados pela radiação emitida pelos celulares, o acesso a esta informação não pode ser negado. O direito está garantido no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, através do princípio da prevenção, prevê exatamente as situações em que determinado produto ou serviço, em que não haja prova absoluta da nocividade, mesmo assim o consumidor ele tem o direito à informação e o alerta com relação à possibilidade de risco de uso daquele produto. Segundo a Anatel, os celulares comercializados no Brasil estão com nível de radiação dentro dos limites estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. O órgão garante: o acesso às informações existe, apesar de não ser tão simples. É preciso procurar o site da empresa ou uma unidade da Anatel e, com o aparelho em mãos, checar qual o nível de radiação.
Você identificará no aparelho um código de homologação da Anatel. Com esse código de homologação da Anatel, basta entrar no site da agência e fazer uma consulta e você vai verificar se o aparelho atende esses requisitos e também os limites que foram verificados em laboratório. O MPF instaurou um inquérito civil público para apurar por que estas informações não são disponibilizadas de forma mais simples. Caso a Anatel não tome providências, o Ministério Público Federal em Minas pretende entrar com uma ação civil pública para obrigar que em todas as marcas e modelos tenha o nível de radiação informado no próprio aparelho, capa ou manual. Fazendo que na prática os aparelhos, no momento em que forem comercializados, importados ou produzidos em território nacional, tenham de forma destacada o nível de radiação daquele aparelho específico, para que o consumidor possa exercer o poder de escolha comparando diversos modelos. Em Corumbá, Mato Grosso do Sul, a Justiça atendeu o pedido do MPF e deu prazo de 30 dias para que a Prefeitura assegure funcionários e material nos postos de saúde. Deve ainda implantar ponto eletrônico para os servidores, incluindo médicos e dentistas. A Anvisa vai fiscalizar o cumprimento das decisões. Em Caruaru, Pernambuco, o MPF entrou na Justiça pedindo a implantação de Defensoria Pública da União no município. O defensor público tem a função de orientar e fazer a defesa das pessoas que não têm dinheiro para pagar um advogado. Relatório do Ministério da Justiça mostra que a falta de defensor público é maior nos lugares mais pobres, justamente onde ele é mais necessário. Lançado o site do Dia da Internet Segura 2010, que deve contar com a participação de 55 países. A ideia é divulgar boas práticas pela rede. A parceria liderada pelo MPF em São Paulo deve reunir empresas de comunicação, ONGs, escolas e o setor público. Inscrições pelo site www.diadainternetsegura.org.br. Ninguém pode fechar a faixa de praia, mas uma empresa do Espírito Santo descumpriu a lei para construir um resort. A gente conta tudo direitinho depois do intervalo.